Olá, imagina só viver com uma doença em que o seu próprio corpo se torna o inimigo. Pois é, para milhares de brasileiros, essa é a realidade diária. Mas, olha, uma decisão bem recente promete ser um verdadeiro ponto de virada nessa luta, sabe? Trazendo uma nova esperança. Vamos entender direitinho o que mudou. Essa pergunta é bem forte, né? E ela está no centro de tudo que a gente vai conversar hoje. Para a gente entender o tamanho da importância dessa nova medida, primeiro a gente precisa mergulhar um pouco na luta diária que ela busca aliviar. E essa luta tem um nome: lúpus. Então vamos começar pelo começo, entendendo o que é exatamente essa condição e como, na prática, ela afeta a vida das pessoas. Olha, explicando de um jeito simples, é como se o sistema que deveria proteger o nosso corpo começasse a atacá-lo por engano. É uma condição crônica, ou seja, acompanha a pessoa pela vida toda e ainda não tem cura. O tratamento busca controlar os sintomas e a atividade da doença. E os sintomas, nossa, eles podem ser bem devastadores. Vão desde dores constantes nas juntas, lesões na pele que pioram com o sol, até o envolvimento de órgãos super importantes, como os rins. Esse quadro mais grave é conhecido como nefrite lúpica. A vida vira, literalmente, uma batalha imprevisível. E essa batalha, muitas vezes, já começa com uma jornada longa e bem frustrante só para conseguir um diagnóstico. A história da Regiane Araújo Pacheco mostra isso muito bem. Foram anos de dor, de incerteza, passando por vários médicos até finalmente entender o que estava acontecendo com o corpo dela. Mas agora, finalmente, tem uma luz no fim do túnel. Uma decisão muito importante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, chegou para mudar esse cenário para uma parte desses pacientes. E a grande mudança é essa aqui. A ANS determinou que os planos de saúde agora são obrigados a cobrir medicamentos mais modernos para o lúpus. Isso é um marco de verdade, porque é a primeira vez que remédios criados especificamente para a doença entram nessa lista de cobertura obrigatória. A gente está falando de dois medicamentos específicos, o anifrolumab e o belimumab. Eles não são para todo mundo, tá? São terapias mais avançadas, destinadas para aqueles pacientes adultos em que a doença continua muito ativa, mesmo com os tratamentos que já existem. Ou seja, é uma nova arma para os casos mais difíceis. E essa conquista não veio do dia para a noite, não. Foi construída em etapas. Em 2024, já teve um primeiro passo com a cobertura do belimumab para complicações nos rins. Mas o grande salto mesmo acontece agora em 2025, expandindo a cobertura para o lúpus sistêmico de forma geral, com a regra começando a valer oficialmente em novembro. Ok, a regra mudou. Mas na prática, o que isso significa? Qual o impacto real dessa decisão na vida de quem convive com o lúpus no dia a dia? Bom, a estimativa inicial da ANS é que cerca de 2.000 pessoas que têm plano de saúde vão ser beneficiadas diretamente. Pode não parecer um número enorme perto da população do Brasil, mas para cada uma dessas 2.000 pessoas, a mudança é simplesmente gigantesca. Lembra da Regiane, que a gente falou agora há pouco? Ela chegou a participar de um protocolo de pesquisa com o belimumab. E as palavras dela mostram o poder que esses tratamentos têm. Não é só sobre controlar uma doença, sabe? É sobre devolver a qualidade de vida que foi perdida. Essa decisão foi, claro, muito comemorada. Não só pelos pacientes, mas também por especialistas da área e pelas próprias autoridades. Vamos ouvir o que eles têm a dizer sobre isso. O próprio diretor-presidente da ANS, o Adir Damous, reforçou a importância dessa medida. Ele disse basicamente que se existem tratamentos eficazes no país, eles precisam estar acessíveis. É uma questão de garantir o controle da doença e uma vida melhor. E a comunidade médica concorda em cheio. O presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, José Eduardo Martins, apontou que por muito tempo os médicos trataram lúpus com remédios mais antigos. Essa inclusão representa um avanço que já era esperado há anos. Só que essa vitória, por mais importante que seja, também acaba jogando uma luz num desafio ainda maior. A luta não terminou, ela só mudou de foco. É aqui que a história ganha uma nova camada, bem mais complexa. O Dr. Odirley Monticielo, que é um dos maiores especialistas em lúpus do país, comemora a conquista, mas ao mesmo tempo aponta para o elefante na sala, a desigualdade. A solução, por enquanto, não é para todo mundo. A nova regra, na prática, criou duas realidades diferentes no Brasil. De um lado, quem tem plano de saúde agora tem acesso garantido a esses tratamentos de ponta. Do outro, a grande maioria, que depende do SUS, por enquanto, ficou de fora. Abriu-se uma lacuna de acesso.
E para a gente colocar em perspectiva, vamos olhar os números. A estimativa é que existam até 300 mil pessoas com lúpus no Brasil. Os 2 mil beneficiados iniciais são um passo vital, claro, mas representam uma fração bem pequena do total. O próximo objetivo, segundo os especialistas, é levar essa discussão para o Ministério da Saúde e, claro, para o SUS. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental. A inclusão desses medicamentos é, sem dúvida, um avanço extraordinário. Mas enquanto o acesso não for para todos, a pergunta que fica no ar é: para quem, de fato, a medicina está avançando?